'cause I was made to dwell with you forever in the ocean of your endless love. In the ocean. Chillin', gotta save me from a villain. Gotta tell the what about him, and however could I doubt him this far? I'm way too deep in his love. Lay on the sand, I just gotta sink my feet in his love. In the footprints of life, I'll follow you all my days. I'm seeking to know you more. I wanna know. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Podemos cantar isto com a certeza de que Ele está aqui. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Ele que merece todo o louvor, toda a Estás honra, aqui, toda a glória. trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Celebramos juntos, Ele está aqui. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, transformando vidas. Amém. Tu transformas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, consertando corações. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. 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 Sim, este é quem tu és. 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 Mesmo quando não vês e mesmo quando não sentes, o nosso Deus, Ele continua a agir, Ele está presente hoje entre nós. Canta isto connosco.
Mesmo que eu não sinta tatuagens, não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja tatuagens, mesmo que eu não sinta tatuagens, não deixarás de agir. Não Cantamos juntos isto mais uma vez. deixarás de agir. Mesmo que eu não veja tatuagens, mesmo que eu não sinta tatuagens, não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja tatuagens, mesmo que eu não sinta tatuagens, não deixarás de agir. Não deixarás de agir. Caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Sim, é quem tu és. Este 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 é quem tu és. Bom dia, igreja, bom dia, irmãos, bom dia, amigos que nos acompanham. Que privilégio nós podermos dizer que Deus está aqui e Deus está aí, Deus está connosco. Deus é um Deus omnipresente e Ele cuida, Ele cura, Ele transforma, e nós viemos e estamos a celebrá-lo, estamos a prestar-lhe um ato de culto, diferente do que é costume, diferente do que até aqui tem sido normal, ainda que nos últimos tempos esta tem sido a nossa normalidade. Nós acreditamos que podemos louvar ao Senhor em qualquer lugar, Ele sempre merece ser exaltado, e nós desafiamos-te a juntares a tua voz à nossa e onde quer que estejas a celebrares ao Senhor, a Deus por aquilo que Ele é, agradecer-lhe por aquilo que Ele tem feito e expressarmos adoração ao único que é digno de receber. Lembrar a igreja que nós temos algumas atividades a acontecerem online. Depois deste culto haverá o culto infantil, à tarde temos a Escola Bíblica Dominical para os jovens e adultos. Durante a semana há várias atividades que vão estar a acontecer. Segunda e terça lembramos as conversas com, uma atividade que a nossa igreja tem estado a promover, que vai acontecer a nível nacional. Na quinta-feira temos o nosso culto de estudo bíblico e oração. Quarta, as senhoras reúnem-se para orar também em diferentes lugares, e no fim de semana os nossos jovens, os nossos adolescentes vão ter atividades a acontecer também. E domingo nós vamos continuar a celebrar ao Senhor ainda desta forma, lembrando que a temática deste mês é Deus chama. E este mês, por excelência, o mês de fevereiro, nas igrejas da Convenção Batista Portuguesa, é um mês em que nós celebramos a educação teológica. E ao celebrarmos a educação teológica, nós gostamos de promover o nosso seminário, o seminário da Convenção Batista Portuguesa, e somos uma igreja privilegiada. Nós somos uma comunidade que recebe do fruto do que acontece ali naquela escola. Temos alguns pastores que já foram formados ali, tiveram educação ali. Temos membros da igreja que estão a receber educação ali. Na semana passada nós ouvimos o testemunho do Alberto, e este domingo nós vamos estar a ouvir o testemunho da Rita, a esposa do Alberto, e ela vai nos contar como é a sua experiência. Eu vou convidar Rita, vem aqui à frente, conta-nos como é, e depois vou-te pedir, dirige-nos em oração e vamos continuar o nosso momento de culto ao Senhor Deus. Deus vos abençoe. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de poder partilhar esta experiência de estudo no seminário. O testemunho que eu gostava de partilhar convosco vai se basear em duas perguntas segundo o desafio do nosso pastor. A primeira é a razão pela qual eu estudo no seminário, e a segunda é explicar aquilo que eu estudo no seminário. Ora,
Há várias razões que justificam a minha frequência nas aulas do seminário. A primeira é porque Deus colocou no meu coração o desejo de estudar mais profundamente a sua palavra. Realmente eu sinto que os estudos teológicos fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Depois eu confesso que gosto muito de estudar. Gosto de ouvir os professores, de tomar as minhas notas, de fazer os trabalhos. Pronto, é algo que me dá prazer e então faz-me sentido que eu possa estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E também porque este estudo no seminário é uma caminhada que nós fazemos em família, é algo que eu e o Alberto fazemos juntos e é algo que faz sentido para a nossa família. No último semestre, a disciplina que nós frequentámos foi a Introdução ao Velho Testamento, como o Alberto já disse a semana passada. Tínhamos como professores o nosso pastor, Daniel Lopes, e também o pastor David Booth, e realmente foi um tempo muito enriquecedor. E não estou a dizer isto só para alegrar o meu pastor. Efetivamente, sinto que cresci muito ao longo do último semestre no conhecimento do Velho Testamento. Podemos explorar profundamente, talvez não, mas de forma intensa cada livro do Velho Testamento, conhecer os seus autores humanos, a razão pela qual os livros foram escritos, perceber o contexto em que eles foram escritos, perceber as pessoas para quem eles foram escritos e, acima de tudo, compreender o que é que cada livro do Velho Testamento tem para nos ensinar acerca de Deus. Antes de frequentarmos esta disciplina de Introdução ao Velho Testamento, frequentámos outras em semestres anteriores que foram igualmente enriquecedoras, embora tenhamos estudado temas completamente diferentes, mas todos eles tinham como centro o nosso conhecimento mais profundo do nosso Deus e daquilo que a sua palavra tem para nos contar hoje. Espero poder continuar a frequentar o seminário, a estudar mais. Contudo, confesso aos irmãos que a gestão da vida familiar com a frequência das aulas é muito desafiante. O Luquinhas dá bastante trabalho. Apesar disso, conseguimos concluir este semestre e estou certa que iremos concluir muitos mais. E aqui peço a oração dos irmãos pela nossa família, para que efetivamente nós saibamos gerir a nossa vida enquanto pais e enquanto estudantes e, acima de tudo, que possamos honrar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Era isto que eu tinha para partilhar convosco e, acima de tudo, se os irmãos quiserem orar comigo, dando graças a Deus por poder aprender mais e mais a cada dia, são sempre bem-vindos. Agora sim, vamos orar juntos pelo nosso culto e eu vou dirigir este tempo de oração. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de te louvarmos, graças te damos por podermos levar os nossos corações até ti. Te pedimos que cuides dos nossos corações, que eles estejam somente focados no teu louvor, na tua adoração. Que cada música, cada leitura, cada palavra possa ser somente para ti, somente para a tua honra, somente para a tua glória. Te agradecemos porque tu és bom, porque cuidas da nossa igreja, porque cuidas de cada um de nós. Te pedimos por este culto para que os nossos corações efetivamente estejam voltados para ti, porque tu estás aqui, tu estás connosco, tu nos ouves. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, eu vou fazer uma leitura e gostava que tu aí em casa pudesses acompanhar. Há um versículo que ao longo desta leitura vai estar a ser repetido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se tu crês nisto, sempre que aparecer este versículo no teu ecrã, que possas juntar a tua voz à minha. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas,
Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos e as congregarei dos países e as introduzirei na sua terra e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água e em todos os lugares habitados da terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em bons pastos as apacentarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que possamos confiar que, quando Cristo chama, Ele nos sustém. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, prometido está. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me sustará. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Nos que salva tem prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, prometido está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me sustará. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. E na cruz por mim morreu, Cristo me sustém. A justiça satisfez, Cristo me sustém. Vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém. Até o dia em que verei, pois irá voltar. Cristo me sustém, se me sustará. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me sustará. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Que o teu coração possa estar sossegado nesta manhã,
mesmo quando passamos por tempestades, possamos saber realmente quem é o Rei, que possamos sentir o abraço de nosso Deus, saber que estamos seguros nele, que Ele não nos deixa para trás, mas que nos convida a deixarmos tudo para trás, para o seguirmos. Quero estar escondido em ti. Estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levante, eu trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só. Confiarei na paz do teu poder. Se o mar se levante, eu trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar Se o mar se levante, eu trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sim, eu sei que és Deus. Em ti confio, és o meu Porque somos igreja, mesmo não podendo vir ao templo, nós continuamos a contribuir para a casa do Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Porque somos igreja, nós durante este tempo queremos apoiar os nossos irmãos e os nossos amigos que estão a viver momentos de mar revolto. Por vezes Deus utiliza a igreja para trazer consolo àquele que está necessitado, para fortalecer aquele que está desanimado, e nós queremos, como igreja, estar ativos e estarmos a cuidar uns dos outros. Está a ser projetado, está a aparecer no rodapé,
o número de identificação bancária da nossa igreja. Se tu quiseres contribuir e juntar as tuas ofertas às minhas, és bem-vindo. Nós queremos cuidar da casa do Senhor. Se porventura conheces alguma família, se mesmo tu estás a viver momentos difíceis e estás a passar por dificuldades, contacta connosco. Tens os contactos da igreja que passaram antes do culto, no final eles vão passar de novo. Contacta-nos e partilha connosco essa necessidade. Eu gostaria que a igreja pudesse estar-te a ajudar ou estar a ajudar aqueles que tu conheces que agora estão a passar momentos difíceis. Mas gostava que nós, a igreja, nós pudéssemos cantar que somos felizes porque somos de Jesus. As circunstâncias podem nos levar à alegria, podem nos tirar a paz, mas não nos tiram a esperança. E esta esperança é maior do que qualquer circunstância no mundo. Jesus Cristo, Ele disse-nos, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E eu creio que este ânimo deve sobrepor à tristeza que porventura a circunstância pode trazer. Então, em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós somos um povo feliz. Nós somos o povo do Evangelho, nós somos o povo da Boa Nova. Nós podemos cantar, que segurança nós somos de Jesus. Vamos cantar este hino enquanto alguns se calhar vão agora fazer a sua oferta. Vamos nos consagrar, testemunhar que Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa segurança, Cristo nos sustém, por isso nós estamos contentes. Somos de Jesus, que esta possa ser a nossa identidade. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz.
Paizinho, isto que acabamos de cantar é a nossa certeza. É a certeza de que estamos seguros em Ti, a certeza de que Tu nos sustens em cada momento, a certeza de que Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas, a certeza de que Tu és um Deus de aliança, e nós queremos estar perto de Ti, Pai. Queremos afirmar que é ao Teu lado que queremos estar, sabendo que Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a verdade, e não vale a pena caminharmos de outro jeito a não ser contigo, Pai. Obrigado porque podemos relacionar-nos contigo de uma forma próxima. Obrigado porque Te podemos louvar, e louvamos-Te porque a Tua palavra nos revela quem Tu és, e nós podemos conhecer-Te, conhecer que Tu és um Deus de salvação, um Deus de amor, um Deus grande, criador, um Deus eterno. E Pai, queremos Te louvar por tudo isto e muito mais que Tu és. Que Tu possas agora falar aos nossos corações através da palavra, palavra que é inspirada por Ti, que Tens colocado no coração e na boca do Teu servo, Pai. Continua a cuidar deste culto e que tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes vantagens de termos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada é a forma como as diferentes narrações, por vezes, nos elucidam na compreensão do texto e do contexto da passagem. Esta manhã eu vou pregar num texto muito conhecido, em que Jesus convida várias pessoas, também elas conhecidas, para o seguirem, para o servirem, para se consagrarem a Ele. Nós vamos começar em Marcos, capítulo 1, e vamos ler do versículo 16 até 20. Mas hoje eu vou ter que me socorrer muito da visão de Lucas, dos olhos de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até 11. Então, se vocês conseguirem ter as vossas Bíblias marcadas em Marcos 1 e Lucas, capítulo 5, eu creio que vai facilitar a pregação desta manhã, a forma de nós compreendermos o texto. São passagens paralelas e elas vão nos ajudar a compreender, então, o contexto. Semana passada nós vimos que Jesus chama ao arrependimento. Hoje vamos ver que Jesus chama também para o serviço, para o seguirmos. Então, Marcos capítulo 1, versículo 16 até 20, o texto diz: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Conheciam esta passagem? Eu estou certo que este é um texto muito conhecido, passagem que nós costumamos lembrar aqui e acolá: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Caminhamos com Cristo, é a nossa temática anual. Já mencionei e volto a mencionar hoje, no início desta mensagem, que Marcos é rápido na forma como ele escreve, na forma como ele conta a história na apresentação do Evangelho. Ele corre e discorre pela mensagem de uma forma muito ativa. Vejam como a ação, como o movimento de Jesus é rápido, é constante neste início do Evangelho. Se nós formos verificar nos versículos anteriores, no versículo 9, Jesus veio e foi batizado. No versículo 10, Jesus sai da água. No versículo 12, Jesus foi levado para o deserto. No versículo 14, Jesus foi para a Galileia. No versículo 16, Jesus estava a andar junto ao mar da Galileia. Conseguem ver a ação? Jesus andava, ele estava fora, ele estava dentro da água, ele vai ao deserto, ele põe-se a caminho. Certamente muitos ainda se lembram que quando nós tivemos o presidente Mário Soares no governo, no final do seu último mandato, havia um ditado que as pessoas costumavam dizer: Deus está em todo lugar, Mário Soares já esteve. E a forma como o Lucas está a iniciar este Evangelho, ele mostra-nos Jesus Cristo a prometer viajar e ir a vários lugares. Nós ainda só vamos no versículo 16 e Jesus já percorreu vários quilómetros. Jesus
promete neste início do Evangelho. Em tão poucos versículos, vários lugares, diferentes regiões, um Cristo que procura alcançar. Então hoje nós vamos ver Jesus junto ao Mar da Galileia. E eu gostava que tu tentasses visualizar o Mar da Galileia. Conheces o Mar da Galileia? Nós sempre pensamos o Mar da Galileia como um mar, mas na realidade ele é um grande lago. Ele é um grande lago de água doce. É um lago tão grande no seu tamanho que, imaginem, tem 19 km no máximo de comprimento e de largura 13 km. Não é assim tão grande, mas é grande na forma como nós pensamos geralmente nele. O seu afluente é o Rio Jordão e o seu efluente é o Rio Jordão outra vez. Então, na tua cabeça eu gostava que tu pudesses visualizar os Montes Hermon, de onde começa o Rio Jordão, depois forma-se um grande lago, outros rios vão juntar ali água também e depois desce o Rio Jordão até ao Mar Morto. Jesus Cristo está lá em cima, então, no Mar da Galileia, um lago especial, 213 metros abaixo do nível do mar, ao contrário do Mar Morto, um mar muito rico em fauna e, por isso, com vários pescadores a viverem ali à volta daquele lago. E foi nas margens do Mar da Galileia que em diferentes lugares, que em vários momentos nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo a desenvolver o seu ministério. E hoje era um dia de ministério. A história que nós estamos a contemplar, nós damos-nos conta que Jesus estava, de alguma maneira, a ter um ministério. Marcos conta que Jesus andava junto ao Mar da Galileia. Muito provavelmente Jesus estaria em Betsaida, a terra de Simão Pedro, de André, de Tiago e de João, nomes que são mencionados nesta passagem, que, de acordo com João capítulo 1, versículo 44, seriam então de uma localidade que fica nas margens do mar, chamado Betsaida, uma aldeia de pescadores. Uma vila, se calhar, sem grande beleza, mas onde nós vamos encontrar pessoas fantásticas, muito próximo de Cafarnaum, no lado norte do Mar da Galileia. E Marcos diz-nos que Jesus, durante a sua caminhada, Jesus viu Simão e André, que eram irmãos. Lucas vai desenvolver um bocado mais sobre este encontro. E eu gostava que nós nos pudéssemos socorrer do Evangelho de Lucas. E eu convidava-te para abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo 5. E quando nós chegamos a Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 2, nós vemos que estavam 2 barcos junto à praia e os pescadores que desceram deles estavam a lavar as redes. Já sabemos mais informação de como o encontro se deu. Havia pescadores que estavam a chegar, que saíam do barco e começaram a lavar as redes. Não é normal os pescadores, ao chegarem à praia, começarem logo a lavar as redes. Era sinal, conforme vamos ver mais adiante em Lucas capítulo 5, que aquela noite, que aquela saída para a pesca tinha sido em vão. Não tinha sido uma noite de sucesso. Certamente aquele não era um momento de euforia. Eu quase que consigo imaginar o desânimo, eu quase consigo visualizar o cansaço e a insatisfação de Pedro e seu irmão André, depois de terem estado a pescar, não sabemos quanto tempo, mas a pescar alguns momentos, alguns minutos, algumas horas talvez, a chegarem à praia e vieram de redes vazias. Trabalharam provavelmente uma noite e não conseguiram pescar. Consegues ver a praia? Consegues ver o semblante dos pescadores? Foi naquele dia que Jesus se aproximou e invadiu o barco de Pedro. Marcos não menciona isto, mas Lucas 5,3 diz que Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E eu confesso, enquanto estava a preparar o estudo, eu pensei, depois de uma noite sem conseguir pescar nada, chegar à terra e alguém entrar no meu barco e dizer-me agora afasta um bocadinho se faz favor, muito provavelmente sem dormir, com cansaço e triste pelo insucesso do meu trabalho, sem conhecer ainda muito Jesus. Jesus está a iniciar o ministério, ainda não seria o homem popular, o homem conhecido sobre a face da terra. Será que eu iria? Será que eu afastaria o meu barco um pouco da costa? Sabem, é fácil nós dizermos que sim. Ainda por cima, quando é apenas na teoria e a história dos outros nos ajuda, nós concordamos muito facilmente. Talvez a pergunta que eu devesse fazer esta manhã é se tu costumas escutar os pedidos de Jesus Cristo e fazer como Ele deseja.
Na teoria é muito simples nós dizermos, sim, eu afastaria o meu barquinho. Se Jesus pedisse, sim, eu faria isso. Mas há coisas que Cristo nos manda fazer, que de vez em quando são simples, talvez até mais simples do que afastar um barquinho da praia, e nós nos negamos a fazer. É interessante que, apesar de tudo o que tinha acontecido, Pedro ouve e Pedro atende o pedido do Senhor Jesus Cristo. No final de Lucas capítulo 5, versículo 3, Jesus já está a usar o barco de Pedro como estrado de sala de aulas. E eu confesso, inscrevam-se no seminário, que certamente não ficam tão nauseados como eu ficaria se estivesse a dar aulas em cima de um barquinho. Eu não gosto de andar de barquinhos. Mas Jesus Cristo, sabendo que havia uma multidão que o queria ouvir, ele faz 30 por uma linha para os ensinar. E ele aproveita aquele momento de insatisfação de Pedro para usar os seus recursos para proveito de outros. Sabem, há alturas em que o nosso insucesso vai ser útil para Jesus chegar a outras pessoas. Se calhar, se a pesca tivesse a ser boa, naquela manhã Jesus não tinha barco de Pedro para ensinar. Se calhar, se aquela noite de pesca tivesse sido boa, nós hoje não tínhamos esta história para contar. E Pedro tinha mais uns peixinhos na sua rede. Nem tudo estava a ser mal. Não sabemos com certeza o conteúdo do ensino de Jesus Cristo. Ainda que muito provavelmente eu posso garantir que ele estivesse relacionado com a mensagem que Jesus sempre pregava, uma mensagem de arrependimento. Também não sabemos quanto tempo foi a lição. Se foi uma lição de 1 período ou de 2 períodos, se foi uma grande pregação ou apenas uma ilustração. Sabemos sim que houve ensino. Lucas faz questão de dizer que Jesus ensinou. E sabem, eu gosto de pensar que até na praia Jesus Cristo pode nos ensinar. Há alturas em que nós estamos muito ligados a alguns lugares como lugares de ensino do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias em que Jesus ensina na sala onde tu estás, no quarto onde tu estás. Em que Jesus te pode ensinar se estiveres a fazer uma viagem e ouvir a sua palavra. Nós vivemos dias em que o ensino chega até nossas casas. Vamos aproveitar e aprender. Sabem, alguns poderiam dizer, não, aqui na praia não é um lugar de ensino. Para ensinar tem que ser na sinagoga. Para ensinar tem que ser lá no templo. Aquelas pessoas estavam onde estavam, Jesus estava ali com elas e elas tiraram proveito daquele momento. Onde quer que tu estejas, aprende de Jesus. Afinal de contas, até na praia, nós podemos aprender com Cristo. Quando Jesus acabou aquela lição, ele fala com Simão Pedro e ordena-lhe para que de novo ele voltasse para o lago e lançasse as redes. Lembro, Pedro tinha estado a noite inteira a pescar e foi uma noite em vão. As redes já estavam a ser lavadas. E agora Jesus chega e envia-o, ordena-lhe, de novo vai para o mar. O mesmo mar que ainda há pouco lhe tinha dado nada. O mesmo mar que ainda há pouco o fez regressar de mãos a abanar. Jesus, o carpinteiro, a dar ordens a Pedro, o pescador. Meus queridos, aquilo eram mais do que sugestões. Eram mesmo ordens. Jesus usa o imperativo e envia Pedro ao mar. Era Pedro quem tinha experiência na pesca. Era Pedro quem tinha os barcos. Saberia Jesus alguma coisa de pesca? Teria Jesus autoridade para mandar o pescador de novo para o mar? Humanamente falando, pela lógica dos homens, certamente diríamos que não. Se pensarmos em Jesus como o carpinteiro, isto até pode parecer um pouco estranho. O carpinteiro que chega à praia e manda o pescador pescar. Mas se o confessarmos como Senhor, então nós vamos dizer que tudo lhe é lícito e o que ele diz nos convém. Se soubermos quem Jesus é, então diremos que não há área da nossa vida que lhe é estranha, área em que ele não deve dar palpites ou sugestões, áreas em que ele não possa ordenar. Pedro ele ensina-me nesta passagem. Pedro valorizava a palavra de Jesus. Ele diz, mestre, ainda que não fosse o mestre de pesca, o mestre do mar, trabalhámos a noite toda e nada pescámos.
Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. É tremendo o que está aqui a acontecer. Para Pedro, a palavra de Jesus era o motivo e a motivação para, ainda que cansado, ainda que desanimado, voltar ao mar e lançar as redes. A palavra de Jesus mudava o rumo de Pedro. A palavra de Jesus definia o seu tempo de remar, definia o seu tempo de pescar, definia o seu tempo de lançar as redes. Pedro destaca-se nesta passagem de Lucas 5. Destaca-se para mim porque noto que ele tinha disposição para servir Jesus Cristo nos pedidos e tinha disposição para obedecer a Jesus nas ordens. Quando Jesus pediu para afastar o barco, ele afastou. Quando Jesus ordenou vai lançar as redes, ele foi. Pedro tinha o Jesus da palavra à sua frente e tinha a palavra de Jesus no seu ouvido a ser aceito também. E sabem o que aconteceu? Lucas 5 conta-nos algo que Marcos não conta. Em Lucas 5 nós vemos que aconteceu o milagre da pesca maravilhosa. Aquele foi um evento memorável. Lucas capítulo 5, versículo 6 diz que as redes estavam a abarrotar de peixe. Depois de uma noite sem nada, de novo no mar, e as redes estavam cheias. Eram tantos os peixes que as redes começaram a romper. As mesmas redes que ainda há pouco estavam limpas, agora estavam sujas de escamas e a romper. Consegues visualizar a cena? Porquê? Porque é que aquilo estava a acontecer? O que é que mudou? Cristo falou e a sua palavra foi atendida. Cristo falou e a sua palavra foi obedecida. Pedro pescou quando Jesus mandou e onde Jesus mandou, e a pesca foi maravilhosa. Creio que este é um ensinamento que nós deveríamos reter. Um dos grandes problemas da sociedade e até mesmo da igreja, e permitam-me, quando falo igreja, estou a falar da igreja universal, não na igreja universal do Reino de Deus, ainda que seja do Reino de Deus. Nós vivemos dias em que se valoriza pouco a palavra de Deus. Várias leis são feitas em oposição à palavra. E sabem, mesmo a igreja aqui e acolá vai-se afastando de princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo. As ordenanças são discutidas. As teorias estão a ser criadas. O estudo não é valorizado. As crianças deixaram de aprender as histórias que deveriam aprender. Os versículos já não são memorizados. Os pais não contam histórias. Mas apesar disso, nós continuamos a dizer que Jesus é mestre. Apesar disso, nós continuamos a dizer que somos uma sociedade com valores judaico-cristãos. E quão afastados nós estamos. Pedro, o mestre da pesca, submeteu-se a Jesus, o mestre da palavra. Mesmo na sua área de conhecimento, o Cristo tinha autoridade. E quando Pedro obedeceu, ele pescou como provavelmente nunca tinha pescado. E escuta com atenção. Ele pescou como provavelmente jamais iria pescar. Pois naquele momento, a sua vida, o seu texto, o seu contexto estava prestes a mudar. Pedro, ao regressar à terra, ele estava cheio de lucro. As suas redes estavam a abarrotar. Para um pescador, rede cheia é sustento. Para um pescador, rede cheia é realização pessoal. E foi naquele dia de pesca maravilhosa, que Jesus lhe diz assim: Pedro, venha a mim. Foi naquele dia fora de normal, de acordo com Lucas 5, versículo 9, que Simão e aqueles que o acompanhavam, bem como Tiago e João, todos ficaram admirados com tudo o que tinha acontecido. Naquele dia em que as redes estavam cheias, é ali, naquele momento, que Jesus tem uma declaração deliciosa. Pedro,
vem. Mas antes disso, escuta o que Pedro disse. Lucas 5:8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Antes de Pedro largar tudo, antes de Pedro seguir a Jesus, Pedro tem um momento em que se prostra aos pés de Jesus. Permite-me, quando foi a última vez que ficastes de joelhos na presença de Deus? Quando foi a última vez que tu, no teu quarto, na praia, no teu barco, tu colocastes de joelhos perante Jesus? Quando foi a última vez que tu reconhecestes a tua pequenez, a tua pecaminosidade? Quando foi a última vez que tu afirmastes na presença de Cristo que és pecador, que Ele é santo, que Ele é grande, que tu não és digno? Afasta-te de mim, Senhor. É urgente nós termos uma consciência de quem nós somos e uma consciência de quem Deus é quando nós estamos na sua presença. Foi com Pedro prostrado no chão que Jesus lhe diz: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Sabias que a palavra pescador apenas aparece uma vez na Bíblia? Só uma vez na Bíblia, e é neste versículo, Lucas capítulo 5, quando Jesus diz: não temas, não temas, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ser pescador era a identidade de Pedro. O que Jesus está a fazer é apenas mudar o foco daquilo que ele é. Jesus não faz uma oferta, ele faz uma afirmação. Uma afirmação que muda o seu foco de vida, que vai mudar a sua identidade. Pedro, que tinha acabado de chamar Jesus de Senhor, e na primeira vez tinha acabado de chamar Jesus de Mestre, ele agora experimentava o senhorio de Jesus de uma forma prática. Jesus como que mudava o que ele era, mudava a sua identidade. Pedro queria que Jesus se afastasse. Afasta-te de mim, Senhor. Jesus queria transformar Pedro. Ali no dia que provavelmente ele tivera o trabalho mais abençoado, o lucro mais grande da sua carreira, é nesse dia que Jesus os vai desafiar a todos a serem pescadores de homens, a mudarem o seu foco da rede e do mar e colocarem na terra e em pessoas. O mesmo Jesus que foi para o mar por causa de pessoas, agora diz àqueles que iam para o mar para pensarem naqueles que estão na terra, focando em pessoas, em pessoas, em pessoas. E agora sim, nós já sabemos o contexto de Marcos capítulo 1. Agora sim podemos voltar a Marcos capítulo 1 e olhar para o versículo 17. E Marcos capítulo 1, na forma rápida de Marcos contar o Evangelho, nós lemos: disse-lhe Jesus: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Diferentes traduções utilizam a expressão tornar ou fazer. Marcos é rápido, Jesus é radical. Marcos é acelerado a contar a história. Uma história que é rica e cheia de pormenores, que vale a pena nós compreendermos. Com redes cheias, eles ouviam Jesus de mãos vazias a prometer que trabalharia nas suas vidas. Com redes cheias, eles ouviam Jesus de mãos vazias a dizer que fariam de eles pessoas com um novo foco. Permite-me, tu crês que Jesus pode transformar as tuas redes vazias em redes cheias? Ele tem poder. E crês que Ele te pode sustentar se Ele mudar o foco da tua vida? Ele tem poder. O mesmo Jesus que do nada fez tudo, estava ali presente e queria transformar.
Estava ali mudando corações. Estava ali quebrando vidas. Estava ali transformando corações. Estava ali transformando vidas. Mais do que circunstâncias, vidas. Vidas e o foco de Pedro. Pedro que sabia que Jesus era mestre. Pedro que dizia que Jesus era Senhor. Ele é desafiado a vir e a ser um agente passivo nas mãos de Jesus. Nota, é Jesus quem vai transformar. É Jesus quem vai fazer. Pedro vai ver acontecer nele a boa e perfeita, agradável vontade de Jesus. A ordem foi de Jesus. O chamado foi de Jesus. Venha a mim! E o resto vai ser a ação de Jesus também. Pergunto, irias tu naquele dia? Escutarias tu o chamado de Jesus? Permitirias tu a ação na sua vida? É tremendo e deliciosa a resposta à chamada de Jesus. O texto diz que então, imediatamente largaram as redes e o seguiram. E, meus queridos, isto é brutal. Isto é tremendo o que está ali a acontecer. Então, isto é, depois de tudo o que aconteceu, imediatamente, isto é, naquele mesmo momento, eles largaram as redes. Não as redes que estavam vazias, a ser limpas, mas as redes que estavam cheias. E seguiram Jesus, que tinha acabado de dizer que os iria transformar. As redes que testemunhavam que valia a pena pescar onde Jesus mandava, foram abandonadas. Lucas diz que largaram tudo. Consegues imaginar quanto era o tudo naquele dia, naquele lugar? Sabem, o tudo por vezes pode ser pouco. Mas o tudo nunca é nada. O tudo sempre é algo, sempre é alguma coisa. Lembram-se da história da mulher que tinha apenas 2 moedas de cobre? Era pouco, mas ela deu tudo. Mas naquele dia, o largar tudo era mesmo tudo. Foi o dia da pesca maravilhosa. E o texto diz que eles largaram tudo. Amados, brutal. É delicioso o que está ali a acontecer. Jesus chama para transformação quando as redes estavam cheias e eles vão e eles seguem Jesus Cristo. Estás tu disposto a largar o teu tudo se Jesus Cristo te chamar? Estás tu disposto a largar o teu tudo se Jesus Cristo te ordenar, venha a mim, eu quero te transformar? Ou será que nós ainda estamos agarrados às nossas redes? Escutem, não permitam que as vossas redes cheias sejam âncoras para deixarmos de fazer a vontade de Jesus. Não permitam que as vossas redes cheias se transformem em âncoras se Jesus vos chamar. Ir ou não ir não deve ser questão. Ir só pode ser opção quando Jesus chama. Marcos continua e relata que mais adiante Tiago e João consertavam as redes. Sabem porque é que as redes estavam a necessitar de serem consertadas? Porque elas quase se rasgaram na pesca maravilhosa. Porque elas começaram-se a romper na pesca maravilhosa. Não era de uso, era do milagre de Deus. O milagre tinha mesmo acontecido. As redes que se romperam já estavam a ser reparadas. E sabem, nós de vez em quando somos assim. No nosso sucesso, quando as coisas começam a fraturar, a quebrar aqui e acolá, nós compomos rápido para continuarmos a trabalhar, para termos mais e mais. O mar está a dar peixe, vamos compor que é para voltarmos para lá. Eles ainda há pouco tinham chegado, mas já estavam a reparar as redes. Aquelas redes que rompidas confirmavam que Jesus e a sua palavra tinham poder. E quando Cristo se aproxima e Cristo passa por eles, e Cristo os chama, também eles se renderam e deixaram
tudo. De novo deixaram tudo e o seguiram. Naquele dia, os pescadores pescaram muito peixe e Jesus Cristo pescou com os discípulos. A pesca maravilhosa não foi a que aconteceu no mar. Para mim, a pesca maravilhosa é aquela que vai acontecer na terra. Quando homens ouvem Jesus, quando homens largam o que têm para ouvir Jesus que ordena. Isso sim para mim é maravilhoso. Pedro, André, Tiago e João tiveram uma chamada e eles seguiram a Jesus. Não no barquinho, mas na terra. De uma forma prática, eles mostraram que vale a pena seguir a Cristo. Eles mostraram que vale a pena caminhar com Jesus. E amados irmãos, amados amigos, este é o meu desejo, este é o meu desafio, esta é a compreensão que eu gostaria sempre de ter. Esta é a compreensão que eu oro para que os meus filhos tenham também. Esta é a compreensão que eu gostava que a igreja tivesse. Se do feita, vale a pena caminharmos com Jesus. Caminhar com Jesus vale mais do que redes cheias. Caminhar com Jesus vale mais do que restaurar redes. Caminhar com Jesus vale a pena quando é Ele a chamar. Esta palavra desafia-me. Haja ouvidos atentos para escutar o Mestre. Haja prontidão para colocar os nossos recursos, o nosso barquinho, à disposição de Jesus. Haja ousadia e coragem para obedecer à sua palavra, mesmo quando o cansaço e o insucesso são uma realidade experimentada por nós. Haja corações humildes que se prostram na presença de Jesus e reconhecem quem Ele é e o que nós somos. Haja vidas dispostas a escutar a chamada e ouvir o desafio e obedecer ao imperativo e a dizerem-se: Cristo, transforma o meu foco, faz de mim pescador, pescador de homens de acordo com a tua palavra. O Evangelho de Marcos é rápido. Marcos apenas diz: Jesus disse, venham, e eles foram. Mas a história é rica. É rica demais. No final eles caminharam com Cristo dos milagres. Eles não ficaram agarrados aos milagres de Cristo. E sabem, de vez em quando, os milagres de Cristo são um impedimento para nós servirmos o Cristo dos milagres. Por amor de Deus, não permitas que isso aconteça na tua vida. Caminharemos nós? Seguiremos nós? Que nada nem ninguém nos impeça de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Se Ele nos chamar, quando Ele nos chamar, se ouvirmos a sua voz a convocar-nos, que cada um possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos? Largamos tudo? Caminhamos com Jesus? Escuta a sua palavra, que Deus ricamente te abençoe. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou
vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Podemos dizer isto? Jesus nos chama. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Para te servir. Para servir. Eis-me aqui para O texto não diz, mas eu gosto de imaginar aquela multidão que tinha estado a ouvir Jesus Cristo, a ensinar, a ver Pedro alargar as redes cheias e a seguir Jesus Cristo. Provavelmente para eles aquele seria um momento de loucura. O texto não diz, mas eu gosto de imaginar o pai de Tiago a ver o seu filho alargar as suas redes e a seguir Jesus Cristo. O que terá aquele homem pensado? Provavelmente para ele seria loucura. O trabalho, a profissão, o negócio de família, abandonar tudo para seguir Jesus. Mas Jesus tinha chamado para o compromisso e eles obedeceram. O que pode parecer loucura para os homens pode ser a melhor opção da tua vida. Se Cristo te chama, vai. Não tenhas medo, Ele te sustém. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Esta manhã eu deixo-te ficar o apelo. Se escutastes Cristo, se escutas Cristo a chamar pela tua vida, a dizer que te quer transformar o foco, não tenhas receio. Escuta a sua chamada. Não permitas que as tuas redes cheias sejam impedimento de tu andares com Cristo. Mais vale Cristo de mãos vazias com o poder da sua palavra que as redes cheias em desobediência ao Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, esta manhã, neste lugar, nós te agradecemos por o teu amor, por a tua graça, por a tua misericórdia. Deus, esta manhã, neste lugar, nós te agradecemos por teu Filho Jesus, que se aproxima de nós, que fala connosco, que nos chama e transforma o nosso foco. Te agradecemos porque tu tens poder para sustentar, tu tens poder para cuidar. Te agradecemos porque tu nos ordenas a andar contigo. Que privilégio, que bênção, que honra podermos dizer que caminhamos com Jesus. Pai, não permitas que nada nem ninguém impeça a tua igreja de ser obediente. Que nada nem ninguém impeça aqueles que tu estás a chamar de virem até ti, de andarem contigo, de fazerem a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Oh Deus, eu te peço
a tua bênção, a tua proteção para a tua comunidade, para que ela cresça em espiritualidade, para que ela obedeça e atenta para os teus imperativos, para que ela se submeta a ti e à tua palavra. Molda-nos conforme a tua vontade, para que a nossa vida seja agradável a ti. Eu te louvo porque tu és um Deus que está próximo. Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus que está perto. Eu te louvo porque tu continuas a ser um Deus que chama. E eu te peço, Senhor, chama mais na cidade do Porto, chama mais em Portugal. Chama a nossa família, chama os nossos familiares, chama os nossos amigos. Usa-nos, se for a tua vontade, para pescarmos homens. Que a Igreja, ao crescer em santidade, possa crescer em número também. Que toda a honra, que toda a glória sempre possa ser dada a ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ouvir o pós-lúdio. E talvez tu possas, enquanto ele está a ser tocado, cantado, tu possas falar com Jesus e dizer: olha, eis-me aqui, eu sou teu. Mostra-me a tua vontade para que eu o possa fazer. Mas se Cristo te convida hoje para caminhares com Ele, anda com Jesus. Anda com Jesus cada dia em teu viver, que Ele ricamente te abençoe. Podemos cantar isto? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Para te servir, cantamos para servir. Para servir. Para Eis-me aqui, cantamos. Eis-me aqui. The message of the 8th Psalm, Psalm number 8, which reads as follows. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. When I consider the heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have made, who am I that you are thinking of me? When I consider the heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have made, who am I that you are thinking
just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you. I just wanna be with you.